Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, professor Weberson Santos, que vim aqui para dar mais uma aula fantástica de geografia para vocês. Vamos lá? Hã? Como assim? Não? Não sou eu? Não, não é você. Sou eu. Sou eu quem vai dar aula para esses alunos Tá bom. maravilhosos que estão Você aí. acha que é engraçado ficar fazendo esses efeitozinhos? Só na Tem sua louco para cabeça tudo, mesmo. né? Bom, crianças, bem-vindas novamente. Aqui quem fala é o verdadeiro professor Weberson Santos. Vou trabalhar com vocês o último vídeo, vídeo final, a respeito da primeira unidade do primeiro volume do oitavo ano. Nessa unidade, dando sequência aos nossos estudos sobre o que mesmo? Isso mesmo, sobre população mundial e, como eu sempre falo, sobre demografia. Nesse terceiro vídeo, nós vamos trabalhar sobre três frentes principais. Nós vamos falar sobre as teorias demográficas, vamos falar sobre migrações e vamos comentar também sobre alguns indicadores que medem a qualidade de vida em diferentes escalas, seja na escala nacional, ou seja, de alguns países, seja na escala regional ou até mesmo municipal. Vamos lá então? Vejam só, esses temas que nós vamos trabalhar a partir de agora estão no material de vocês a partir da página 17. Dá uma pesquisada. Se você não dispõe de um material em mãos neste momento, é importante que você faça suas devidas anotações utilizando o seu caderno. Ok? Muito bem. Começando pelas teorias demográficas. No material de vocês, nós temos uma das principais teorias demográficas, que é a teoria malthusiana. De acordo com a teoria malthusiana, conforme vocês podem ver no gráfico que está aqui, aqui. Nossa, eu nunca acerto, né? Tá, esse gráfico aqui, certo? Ele mostra uma das premissas, uma das ideias da teoria demográfica. Qual que era a teoria demográfica malthusiana? De acordo com esse senhor, Thomas Malthus, ele pregava que o crescimento populacional iria causar falta de alimentos. Por quê? Porque, de acordo com as ideias malthusianas, a população cresceria numa progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos seria numa escala aritmética. Resultado, haveria um colapso devido à falta de alimento para a população. Bom, mas aí temos um detalhe. Além da teoria malthusiana, que está lá no livro de vocês, outras teorias surgiram. Porque é o seguinte, a teoria malthusiana, na realidade, ela se provou incorreta. Mas incorreta por quê? Porque Malthus não previa naquela época, claro, e nem tinha como prever, que a melhoria, os avanços técnicos iriam favorecer a produção de alimentos. De modo que atualmente o problema da escassez de alimentos em algumas partes do planeta não é necessariamente a produção, a falta de comida, mas sim um problema muito mais social e econômico relacionado à distribuição de alimentos. Ok? Muito bem. Mas já na atualidade, alguns adeptos às ideias malthusianas fizeram reformulações, surgindo os neomalthusianos. De acordo com os neomalthusianos, os países subdesenvolvidos vão continuar subdesenvolvidos a menos que promovam controles populacionais. Então podemos dizer que as ideias neomalthusianas são ideias antinatalistas, ou seja, contra a natalidade, contra o crescimento, o aumento populacional. Mas colocando o quê? Colocando que esse aumento populacional é o que gera, é o que causa o subdesenvolvimento em muitos países. Correto? Concordam com essa teoria? Bom, independente de concordar ou não, essa é a ideia neomalthusiana. Bom, contrários a essa ideia neomalthusiana, nós temos os reformistas. Quem são esses reformistas? Esses reformistas ou contra-malthusianos, eles têm uma ideia totalmente oposta à dos neomalthusianos. De acordo com o reformista, eles concordam que não é o crescimento populacional que causa o subdesenvolvimento, é justamente o contrário, é o subdesenvolvimento que causa o crescimento populacional. Dessa forma, enquanto os países continuarem subdesenvolvidos, dificilmente conseguirão reduzir
o contingente populacional. Nessa ideia, o próprio desenvolvimento, à medida em que a população se desenvolve, naturalmente o crescimento populacional começa a diminuir. Beleza? Por fim, só para finalizar as teorias demográficas, nós temos os ecomalthusianos. Esses ecomalthusianos, eles asseguram que, de acordo com a ideia deles, o crescimento populacional exacerbado, o grande crescimento populacional, pode causar um colapso, uma falência dos recursos naturais. Por quê? Bem simples. Um grande número de população demanda por mais recursos naturais. Demandando por mais recursos naturais, o planeta chega a um colapso devido a justamente o fato de que mais pessoas, maior necessidade de recursos naturais e, consequentemente, maior extração desses recursos e mais danos ao meio ambiente. Beleza? Muito bem. E agora, na sequência, vamos falar um pouquinho sobre migrações. Vamos lá? Pois bem. Bom, seguindo aí no nosso material, nós temos um novo tema. O tema relacionado a movimentos populacionais, mais especificamente as migrações. As migrações ou deslocamentos, movimentos populacionais podem ocorrer por diferentes fatos, diferentes motivos. Basicamente, eu vou mencionar para vocês dois deles. O que a gente simplesmente fala de migrações forçadas e as migrações espontâneas. Entre as migrações forçadas, nós temos diversos motivos. Como o próprio nome sugere, uma migração forçada é aquela que ocorre sem que a pessoa tenha a escolha por permanecer em seu local de origem. Ela é literalmente forçada a se deslocar. Aí podemos ter motivos naturais, como grandes catástrofes naturais, ou até outros motivos. Um deles, a própria escravidão, como ocorreu no início do período colonial no Brasil, com a vinda de milhões de escravos trazidos à força para cá do continente africano. Muito bem. Na sequência, nós temos ali algumas considerações importantes sobre o termo refugiado. Veja só aqui, ó. O que é um refugiado? Bom, de acordo com como vocês podem ver, o refugiado é toda pessoa que, em razão, muitas vezes, de suas condições religiosas, suas condições culturais ou étnicas, por vezes podem se sentir prejudicados ou até mesmo inseguros em seus países e, devido a serem perseguidos, não têm como permanecer em seus locais. E aí são realmente obrigados a fugir. Ou seja, um refugiado é quando o próprio país não fornece condições suficientes para a permanência desses cidadãos. De acordo também com a ONU, todo refugiado merece asilo político ou religioso dos países aos quais eles se destinam. Bom, pessoal, eu já mencionei agora há pouco sobre os problemas ambientais que podem motivar migrações forçadas. Nesse sentido, surge também os chamados refugiados ambientais. Esses refugiados ambientais são aquelas pessoas que são obrigadas a deixar seu local de origem devido a alguma catástrofe, algum dano ambiental que motivou essa saída. Beleza? Muito bem. Vejam só. Toda e qualquer migração implica num deslocamento populacional. Só que muitas vezes um imigrante, quando chega ao seu destino, pode muitas vezes enfrentar algumas barreiras. Como assim? Muitas vezes, e não é raro, alguns imigrantes sofrerem xenofobia. Vocês sabem o que é xenofobia? Bom, xenofobia, de modo bem simples, é todo preconceito que ocorre contra os imigrantes. É o preconceito, a aversão, o ódio para com os imigrantes. E isso muitas vezes motiva cenas muito tristes e as quais nós podemos ter contatos em manchetes de jornais, em TV e assim por diante. Beleza? Muito bem. Para concluir essa unidade, nós temos o assunto final. E o assunto final é justamente qual? Os indicadores que medem a qualidade de vida. Bom,
Os principais indicadores mencionados ali para vocês são o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e o Índice de Gini. O IDH, mais famoso e que surge em muitos livros de geografia, em muitos locais, ele mede a qualidade de vida. Para medir a qualidade de vida, o IDH ele considera, principalmente, sendo bem básico, 3 esferas. Uma esfera na área de saúde, uma esfera na área econômica e uma esfera na área educacional. Como assim? O IDH, esse valor, esse índice criado pela ONU, ele avalia os anos de permanência na escola, avalia a qualidade e produção textual de um adulto e também, enfim, o analfabetismo. Além disso, ele mede também a longevidade, ou seja, a expectativa de vida das pessoas, e mede também a renda per capita. Juntando tudo isso é criado esse indexador, esse valor chamado IDH, que, como eu já mencionei, mede a qualidade de vida. Ok? Já o outro indicador social, o índice de Gini, ele foi criado por um matemático chamado Conrado Gini, o italiano. Esse indicador, o índice de Gini, ele serve para identificar as grandes desigualdades sociais. Por exemplo, nessa tabela que vocês podem ver aqui. Vejam que, curiosamente, um dos países mais igualitários, ou poderia dizer menos desiguais do mundo, é justamente a Ucrânia, conforme vocês podem ver. E além dela, nós temos também a Eslovênia. Vejam, não são países realmente muito comentados por aí, certo? Lá, mencionando agora os principais IDHs do mundo, esses índices geralmente variam de um ano para o outro, mas vocês podem ver lá nessa tabelinha também que nós temos como principais IDHs do mundo a Noruega, a Suíça, a Irlanda. E no outro lado da tabela, infelizmente, vários países africanos, como por exemplo o Níger, República Centro-Africana e também o Chad. Beleza? Bom, como os nossos encontros são sempre muito rápidos, eu tenho que passar muita informação para vocês. Espero que vocês estejam atentos a todas elas. Espero que vocês tenham feito suas anotações, assim como espero que vocês realizem os exercícios que eu vou propor no nosso próximo vídeo. Beleza, galera? Grande abraço, fico por aqui. Até o próximo vídeo.